E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URGS de 2022 que vai falar sobre termodinâmica. E a questão diz o seguinte, ó, na figura abaixo estão representados 4 diagramas PV, diagramas de pressão por volume, para processos termodinâmicos cíclicos de um gás. Já vamos falar sobre isso. A questão me dá as quatro transformações e continua. Assinale a alternativa que indica corretamente em quais processos o gás absorve mais calor do que perde em um ciclo completo. Tá, vamos organizar isso por partes, tá? Primeiro, toda vez que a gente tem transformações cíclicas, duas coisinhas a gente pode anotar aqui, tá? Primeiro, a variação da sua energia interna, né? A variação da energia interna de um gás numa transformação cíclica, ela vai ser igual a zero. Ah, mas por que isso, senhor? Porque a energia interna ela está associada diretamente com uma grandeza chamada temperatura, mas também porque ao final de um ciclo, o gás que começa num ponto, ele vai voltar à mesma situação, ou seja, ele vai voltar à mesma situação de pressão, à mesma situação de volume, de temperatura, ele volta ao mesmo estado inicial que ele estava. Então, o que acontece? Todas as grandezas elas vão ter variações zero, né? Não vai ter uma variação da grandeza porque ela vai voltar ao estado inicial. Consequentemente, todo o calor perdido ou absorvido vai ser igual ao trabalho. Tá, mas professor, da onde tu tirou isso? São características que a gente pode inclusive guardar. Transformações cíclicas sempre vão seguir isso. Eu tirei a segunda informação do seguinte. Lembra que o primeiro princípio da termodinâmica me diz que calor é igual ao trabalho realizado pelo gás mais a variação da energia interna. Então eu peguei o primeiro princípio. Ó. Sabendo que numa transformação cíclica isso aqui vai ser zero, ó, a gente tira isso aqui dessa soma e o que sobra é justamente a relação que eu acabei de montar ali. Então temos essas duas características que são importantes para a gente começar a analisar. Outra coisa que a gente precisa também saber trabalhar é com a questão da área do gráfico PV. Área do gráfico PV. Professor, por que a área do gráfico é importante nesse caso aqui? Porque toda vez que a gente tiver um gráfico de pressão por volume, que é o caso ali, né, pressão por volume, a área desse gráfico pode ser associada ao trabalho do gás, tá? Muito grande esse gráfico, deixa eu fazer um pouquinho menor aqui. Bom, pode ser associada ao trabalho desse gás. E é justamente por aí que a gente vai conseguir resolver a questão. No caso, ele sendo cíclico ou não, eu posso associar a área dele ao trabalho, certo? Então, a área desse gráfico, no caso, quando ele é cíclico, a gente vai ter a área de dentro do ciclo. Então, toda essa área aqui a gente pode associar ao trabalho do gás. Só que aí vem um detalhezinho. Se esse gráfico cíclico ele for num ciclo no sentido horário, então esse trabalho ele vai ser positivo. Consequentemente, o calor também vai ser positivo. Agora, se esse gráfico tiver o sentido anti-horário, então o meu trabalho vai ser negativo e, consequentemente, o calor vai ser negativo. Vamos lembrar que quando a gente tem um calor que é positivo, significa que o gás ele ganha calor. E quando o calor é negativo, significa que ele perde calor. E qual é a jogada? A gente quer descobrir em quais processos o gás ele ganha mais calor do que perde, ou seja, qual processo ele vai ter uma quantidade positiva de calor. Então é essa situação que a gente está procurando. Essa situaçãozinha aqui que a gente está procurando. Resumindo a questão, bastava tu olhar essas figuras e procurar em quais gráficos a gente tinha um sentido horário, porque o sentido horário indicava um trabalho e um calor positivo. Então, olhando ali, ó, o gráfico número 1, ele tem o sentido
horário. Ó. Isso indica que o trabalho, a área desse gráfico tem um trabalho positivo e, consequentemente, um calor positivo também, conforme o que eu expliquei para vocês. Agora, no 2, o 2 a gente já não vai usar, porque o 2 ele tem um sentido anti-horário, indica um trabalho negativo e, consequentemente, um calor negativo também, ou seja, ele perdeu mais calor do que ganhou. Número 3 a gente tem sentido horário de novo, então ele vai entrar, né? Indica um trabalho positivo e um calor positivo, ele recebeu mais do que perdeu. E o número 4 a gente vai riscar porque ele também indica um sentido anti-horário, trabalho negativo e calor associado negativo. Certo? Era uma questão relativamente simples, mas precisava ter um conhecimento de toda essa parte da matéria, né? E aí que às vezes é o problema, o aluno não está muito ligado nisso e acaba se perdendo. Sabendo o que era para fazer, era só procurar os gráficos, então, no sentido horário. Olhando as alternativas, ficamos ali com a alternativa B, gráfico 1 e 3, como a resposta certa para essa questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau.